Bom ou não, aqui é o professor Daniel Gontijo e você vai assistir agora um trechinho de uma aula que a gente teve lá no Instituto Ponto Azul. Aproveita aí. A gente não vai abrir agora para vocês falarem, mas deem uma lida brevemente, né? São poucas frases, mas eu queria que vocês lessem essas frases. O pessoal que está vendo gravado, o pessoal que está vendo agora, deem uma lida. E aí anotem em algum lugar qual é a frase dessas que vocês acham que é verdadeira. Então, existe apenas uma inteligência, usamos apenas 10% do cérebro, cada um tem seu estilo de aprendizagem, algumas pessoas são dominadas pelo lado direito do cérebro. A hipnose é útil para recuperar memórias. Diagnósticos rotulam e fazem mais mal do que bem. Abuso sexual causa transtornos psicológicos na idade adulta. E, por último, vacinas são, em geral, 100% eficazes. Queria que vocês anotassem e aí, no final, a gente discute, se alguém quiser, né? Cada um desses itens aí. Mas anotem o que vocês acham que é verdade. Eu Já tô falando podem ir para jogando aqui no chat também, né? Só pra gente e ir dando uma olhadinha. E eu tô falando para vocês fazerem isso agora, porque o próximo slide tem a resposta. Então, se Ah, vocês se vocês deixarem para responder depois, aí já vão ter o spoiler. Então, ó, um, dois, três e vamos lá. spoiler. A primeira é a certa. Então, assim, eu não vou discutir agora na aula cada um desses itens. Aí, como eu falei, a gente pode discutir no final na parte de pergunta. Mas é só para vocês verem. Eu imagino que muita gente ficou em dúvida entre alguns itens aí que parecem mais ou menos verdadeiros. Mas isso é para vocês verem como que a crença em conhecimentos falsos, digamos assim, o que pode ser uma contradição, né, um conhecimento falso, mas assim, a crença em coisas que não são verdadeiras, mas parecem, é bem prevalente. Mesmo a gente que trabalha com conhecimento o tempo todo, a gente está sujeito a cair nisso. Eu imagino que muita gente aí que está assistindo lê, faz os outros cursos do Daniel, já viu lives e faz outros cursos, e, enfim, são pessoas que estudam, mas são pessoas que também estão sujeitas a cair nesses mitos aí. Isso porque eu só coloquei assuntos aqui em geral relacionados à psicologia, né? Os mitos, eles perpassam todas as áreas. Alguém deve estar chateado falando assim, cara, mas não tem as inteligências múltiplas, Felipe? É, Como assim? Famosa teoria das inteligências múltiplas. Você vai falar sobre isso depois? Não. não, não, era só aquilo mesmo, mas se tu quiser eu dou uma palhinha. Ou tu Pode, eu acho que prefere é no final? legal. Pode? Então, essa parte das inteligências múltiplas é interessante porque, assim, em geral, eu vou falar disso mais à frente, mas vocês também já devem ter visto em outras aulas isso que eu vou falar. Em geral, as pseudociências são muito intuitivas. Então, a gente ouve aquele negócio e pensa assim, pô, mas isso só pode ser verdade porque se encaixa muito na minha experiência cotidiana. E a teoria ou o modelo das múltiplas inteligências é uma dessas coisas. Não é exatamente uma pseudociência, eu não sei se daria para chamar de pseudociência, mas certamente a teoria das múltiplas inteligências é um modelo de inteligência refutado, apesar da alta aceitação dele em várias áreas, como na área da educação. Então, assim, o ponto é o seguinte: em termos de evidência científica, é um modelo muito fraco, é um modelo fraquíssimo. E não é nenhum modelo só, tem 1 trilhão de modelos de múltipla inteligência. Tem alguns que postulam aí umas 30 inteligências, tem outros que postulam, sei lá, 8, e por aí vai. Então, a ideia é que esse modelo é falso, porque assim, eu só vou citar uma razão, né, para a gente não ficar muito falando de inteligência, mas a principal razão pela qual o modelo de inteligência geral é melhor do que o de múltipla inteligência é que um dos pressupostos para você ter múltiplas inteligências é que essas inteligências elas não devem interagir entre si estatisticamente. Então, você pode ter uma pontuação no raciocínio verbal e outra totalmente desconectada, diferente no raciocínio espacial, digamos assim. E aí, se levar em conta o modelo das múltiplas inteligências, tem várias, né? Tem até a espiritual, a naturalística, tem um monte de coisa assim. Então, a ideia é que elas são todas independentes entre si, elas variam de forma independente entre si. Só que quando você mensura habilidades, como essas que eu falei, verbal, espacial, etc., elas não são isoladas entre si. Elas têm uma correlação. Então, assim, se elas têm uma correlação que não é desprezível, isso significa que elas covariam. Então, isso já é um pressuposto que vai contra a um postulado básico do modelo de múltiplas inteligências. Então, qual é o modelo que apoia esse resultado? É o modelo da inteligência geral. E aí também tem mais de um modelo, mas
eles diferem entre si em detalhes. Mas os detalhes mudam, mas todos eles concordam que existe digamos assim, uma inteligência geral, uma habilidade cognitiva que se reflete em várias habilidades diferentes. Então, assim, eu tenho um nível de habilidade cognitiva. Isso vai se refletir na maneira como eu raciocínio sobre a linguagem, na maneira como eu uso a linguagem, na maneira como eu raciocínio sobre assuntos que têm a ver com raciocínio espacial e por aí vai. Tem várias habilidades, né? Não são essas duas, não. Tem várias habilidades que dependem do nível de raciocínio cognitivo. Então, é basicamente por isso que o modelo de múltiplas inteligências está errado. E eu falo, assim, em ciência é muito raro a gente chegar e falar taxativamente assim, não, isso está errado, é falso. Por quê? Porque, sei lá, às vezes está mais ou menos certo, está errado por uma coisinha, assim, aí, sei lá, às vezes não é bem estudado, tem que ver o que as evidências falam. Mas eu digo aqui taxativamente, o modelo de múltiplas inteligências, ele não é corroborado cientificamente. Eu digo isso taxativamente, porque é o que os estudos mostram. E aí, Legal. Aí, é. pode Aí eu falar. repito, né? Se o pessoal quiser discutir esses outros pontos aí, pode me perguntar no final que a gente comenta. Maravilha. Então, você deu uma palhinha muito boa, na verdade, aí para ilustrar para o pessoal um pouco do que os estudos mostram, que essas habilidades específicas, elas se correlacionam de forma substancial, indicando a existência de um fator mais geral que explica boa parte da variância dessas diferenças entre as pessoas também nessas habilidades específicas. Não é que você sempre vai ter o mesmo desempenho em comparação com outras pessoas na matemática, no raciocínio verbal, espacial e por aí vai, né? Assim, não que o seu desempenho vai ser idêntico em todas essas habilidades específicas, vai ter variações ali, mas Sim, não é de forma tão robusta essa diferença entre essas habilidades específicas a ponto de serem habilidades independentes, né, Felipe? Que seriam sim. desses pressupostos importantes desses modelos de inteligências múltiplas. Essa variação é pequena e existiria, então, esse fator G, né, a inteligência geral por trás, conforme vários tipos de análises vêm demonstrando desde os primórdios quase da psicologia, né, cara? Ao É longo muito do século antigo. passado, isso foi muito bem documentado e é isso que a gente encontra hoje em dia ainda, né? O primeiro que mensurou isso, para você ter noção, foi o primo do Darwin, o Francis Galton. Então, assim, É em mesmo. 1800 e varada. Então, assim, para você ver como que é uma coisa que já se sabe há muito tempo. Ah, legal. Mas claro que aí ao longo do século XX foi analisado com mais robustez, né? Mas é uma coisa que mais ou menos se sabe desde o século XIX. Maravilha. Só um OBS. Tem dois casos em que a inteligência ela parece não ser exatamente a estrutura esperada da inteligência geral. São casos de psicopatologia, como por exemplo, sei lá, dificuldades de aprendizagem, coisas assim, e casos de superdotação e altas habilidades. Parece que a estrutura da inteligência de pessoas que têm superdotação é diferente. É, Tem algumas habilidades específicas que elas saltam muito à frente das outras habilidades. Então aí você acaba criando uma estrutura estatística ali da inteligência que não é exatamente essa do fator G, porque as correlações passam a ser menores entre as habilidades. Mas isso é exceção, né? São esses casos em que tem alguma coisa especial com os indivíduos, não é o que corresponde à média da população. Ó, para assistir essa aula aí completa e ainda participar de vários cursos e clubes do livro com a gente, seja membro do Instituto Ponto Azul, clicando no link aí embaixo ou que está aparecendo aí em cima. A gente se vê!